Oi, pessoal. Bom, vamos para aula prática sobre algoritmos de repetição. Nessa aula, a intenção é mostrar para vocês um pouco do funcionamento do comando para, né, o for, em C, e fazendo o enunciado do exercício que foi proposto na aula teórica. Tá? Então, a intenção aqui é ler as notas dos alunos de uma turma. Então, aqui eu estou supondo que os alunos fizeram 3 provas, P1, P2, P3, e a turma tem 20 alunos e a gente tem que calcular a média de cada aluno e informar a média para o usuário. Aí eu coloquei um extra ali para a gente avançar um pouquinho e fazer umas coisas mais elaboradas nessa aula, que seria calcular a média da turma. Então a gente tem que fazer esse cálculo, né, imprimir na tela também a média da turma e informar se algum aluno tirou nota máxima. São os dois extras que a gente vai fazer. Tá? Primeiro vamos tentar fazer o básico que o enunciado pede. O que o enunciado pede, a gente tinha a implementação em pseudocódigo já, então a gente pode se basear nela aqui. Tá? Eu deixei ela aqui do lado para a gente olhar. Vamos lá, o que eu vou precisar? Tá? Eu vou precisar de variáveis float para armazenar as notas das provas, então P1, que vão ser as notas P1, P2 e P3. Eu vou precisar de uma variável para controlar o laço, então eu vou usar a variável i inteira, tá, para controlar o laço, e de variáveis, preciso de uma variável m para calcular a média do aluno, vou botar aqui, tá, para fazer igual a como está no pseudocódigo. Feito. Bom, de variáveis eu acho que é isso, me parece que é só isso, e vamos para implementação. Como é que é a implementação? Tá? O programa começa e eu vou fazer um for que vai executar 20 vezes. Como é que eu faço isso? Né? Primeiro, forma geral do comando for. Tá? Ó, notem que o for é bem parecido, vou digitar aqui com o while. Né? Então ele tem a mesma estrutura, né? Tem uma palavra reservada aqui, for, daí tem alguma coisa aqui entre parênteses e depois um bloco de comandos entre chaves. As chaves, como sempre, né, para o bloco de comandos são opcionais, a gente vai usar as chaves se tiver mais de um comando dentro do for, que é o nosso caso aqui. Tá? Se não tiver, se tiver um comando só, pode ser sem chaves. Normalmente, recomendado é usar as chaves para a gente não se perder. Depois não, o while, né, ele é similar ao for, né, nesse sentido ele tem também um bloco de comandos, tem também alguma coisa aqui entre parênteses. A grande diferença é que o que vai aqui entre parênteses no caso do for são 3 comandos, né, os 3 comandos que a gente precisa para fazer um last de repetição. Esses 3 comandos são a inicialização da variável de controle, a condição de parada e o incremento da variável de controle, ou a modificação da variável de controle, pode ser um decremento também. Tá? Vamos lá, como é que eu inicializo a variável de controle? I igual a 0, que é a inicialização nesse caso, enquanto i for menor do que 20, que é o tamanho da minha turma, eu vou fazer i mais mais. Tá? Então isso aqui, né, é a implementação do comando for, separado aqui por ponto e vírgula, tá? Notem que isso aqui é um ponto e vírgula, não é uma vírgula. Então, coloquem os 3 comandos, né? Inicialização, a condição de parada aqui, né? A condição é que enquanto for verdadeira vai ser repetido os comandos que estão aqui dentro, e o incremento da variável. Tudo isso fica numa linha só. Isso é bem bom do comando for, que ele organiza o laço de uma forma mais prática e intuitiva para a gente programar. Feito. Depois, ali dentro, eu tenho que ler as 3 notas dos alunos. Tá? Então, scanf para ler as notas, %f, porque é a nota do tipo float, %f, são 3 notas, né? Então eu vou botar 3%f direto aqui. Vocês não precisam botar, quando tem por exemplo, eu tenho que ler 3 variáveis do mesmo tipo aqui, por exemplo, né? Nesse caso são 3 variáveis float, eu não preciso necessariamente botar nada entre os %f, que tem gente que bota espaço aqui, não precisa colocar nada, tá? Não coloquem nada de preferência, porque senão o scanf vai ter um comportamento diferente, né? Vai ter um comportamento que às vezes a gente não sabe exatamente qual é. Então eu tenho que ler as 3 notas, que é o que está ali, né? Depois eu tenho que calcular a média, então a média vai ser igual
a P1 mais P2 mais P3 sobre 3, é isso aqui, a média, e imprimir a média, né? Então, printf %f é a média do aluno. Então, eu vou botar aqui média do aluno. E essa média é o M, certo? Tá, isso aqui deve implementar aquilo que foi pedido. Eu vou rodar e a gente vai ver o que vai acontecer. Depois eu vou modificar uma coisa aqui, tá? Mas vamos primeiro compilar, ver se isso aqui compila. Compilou sem problemas. E vou rodar. Tá, rodei. Aí ele vai me pedir a média, as notas dos alunos. Aí eu vou botar lá 2, 3, né, sei lá. Eu botei 36, não importa. Ó, escreveu média do aluno 14, né? Tá errado porque eu digitei um número errado ali. A gente não está controlando isso, mas o enunciado não pede, tá? 8, né? E assim por diante. Tá funcionando, né? O enunciado tá fazendo o que pedia. Ainda tá meio esquisito isso aqui, né? Tá ficando... como é? Os alunos aqui estão... Eu não sei de qual aluno eu tô digitando, né? Conforme eu for digitando mais e mais alunos aqui, né? São 20, né? Então eu vou acabar em algum momento aqui me perdendo. Então isso aqui tá meio ruim. Deixa eu fazer um negócio para melhorar um pouco. Eu vou botar um printf aqui. Printf. E vou imprimir. Informe as notas do aluno. Eu vou botar assim. Informe as 3 notas do aluno. E vou botar o i aqui. Eu vou imprimir o i na tela, mais para eu saber o número do aluno que eu estou digitando, porque eu vou ter que digitar 20, né? Vão ser vários. Então eu vou botar i mais 1. Por que i mais 1 aqui, né? Porque o i vai começar em 0, né? E o i vai de 0 a 19. Isso é pouco intuitivo para as pessoas, né? Eu poderia simplesmente imprimir, informe as 3 notas do aluno 0, depois 1, depois 3, né? Mas para quem está usando o programa é uma coisa menos intuitiva. Então eu vou botar aqui i mais 1, e ele vai, ao invés de imprimir o i, ele vai imprimir o i acrescentado de 1. Isso aqui não vai alterar o i, tá? Então o incremento do i continua aqui, né? Isso aqui não altera o i, ele só imprime o i com somado de 1, tá? E isso vai ficar um pouco melhor. Vamos ver. Ó, informe as 3 notas do aluno 1. Peraí, deixa eu melhorar isso aqui. Deixa eu botar um espacinho aqui para não ficar colado. Agora sim, informe as 3 notas do aluno 1. Aí eu vou fazer até diferente, vou informar assim. 8, 9, 7. Ó, eu não preciso usar o Enter, né? Posso usar um espaço e ele vai calculando a média do aluno. Sei lá, 9, 9, 9. 7, 8, 9. Tá funcionando, né? 1, 2, 3. E assim por diante, né? Certo? Tá funcionando. Ele tá calculando e tá fazendo a média aqui, né, do aluno e tá imprimindo tudo direitinho, né? Eu não vou fazer para 20 alunos, porque isso aqui vai ficar muito longo. Eu vou fazer uma coisa aqui também, vou diminuir isso aqui, né? Vou botar só 5 alunos. Depois a gente pode mudar isso aqui para 20 alunos, não tem problema nenhum. Eu só vou diminuir aqui para ficar mais fácil de a gente implementar o resto, tá? E para testar, né? Para testar menos repetições. Depois no final a gente altera de volta para 20, para ficar a implementação exatamente como está no enunciado. Feito? Então isso aqui, a primeira parte está pronta, né? A gente fez o que estava aqui no enunciado, a gente usou o comando for, a gente implementou exatamente como está o pseudocódigo. Aí eu coloquei uns extras aqui para a gente fazer umas coisas a mais e exercitar uma parte um pouco mais avançada. Primeira coisa é calcular a média da turma. Como é que eu calculo a média da turma, né? A média da turma vai ser o quê, né? A média da turma vai ser a soma de todas as notas finais dos alunos, né? A nota final do aluno sendo isso aqui, né? O M. Então, cada aluno vai ter a sua média individual, que é essa média que a gente está imprimindo na tela, e a média da turma vai ser a soma de todas as notas dividido pelo número de notas que eu somei, pelo número de alunos na turma, né? Como é que eu faço isso, né? Como é que eu calculo a média da turma, né? A gente viu lá na aula teórica, né, um conceito que é o conceito de acumulador. A gente precisa, primeiro, somar todas as notas,
depois dividir pelo número de alunos. Então a gente vai ter que acumular todas as notas dos alunos, as médias dos alunos, para depois fazer o cálculo da média da turma. Vamos fazer o seguinte, eu vou criar uma variável a mais aqui, que eu vou chamar de média da turma, MT, por exemplo. Tá? A média da turma vai ser o nosso acumulador. Né? Então, como todo bom acumulador, ela tem que começar com 0. Então, média da turma começa com 0. Tá? Ela é do mesmo tipo das outras notas e da média. Tá? Então, para a gente manter sempre o mesmo tipo. Ela começa com 0. Eu vou somar nessa média todas as notas de todos os alunos. A nota final, né? A média final de cada aluno. Então, como é que eu faço isso? Eu tenho que, depois que eu calcular a média, que é aqui nesse ponto, né? Eu calculei o M da média. Daí eu faço a média da turma, vai receber a média da turma mais a média desse aluno. O que vai acontecer aqui? A média da turma começou com 0, certo? A média da turma recebeu 0 mais a média do aluno atual. Então ele vai receber, se o aluno atual tirou 10, por exemplo, né, a média vai ser 10. Na próxima execução, vamos supor que o próximo aluno tirou média 8, né, ele vai fazer 10 mais 8, né, vai ficar 18. Na próxima execução, aí o aluno tirou, sei lá, 2, vai fazer 18 mais 2, vai ficar 20. Né? Então ele vai somando aqui nessa variável, né, ele vai fazendo essa soma sucessiva aqui de todos os valores de M que o usuário digita. E aí, quando eu chegar lá no final, eu vou ter a soma acumulada, lá no final significa, depois que terminar essa repetição, né, eu vou ter a soma acumulada nesse MT aqui de todas as médias calculadas para cada aluno, tá? Perfeito, mas não é isso que eu quero, né? Eu não quero a soma, eu quero a média da turma. Daí eu preciso ainda dividir esse MT pelo número de alunos. Daí eu faço isso aqui embaixo, tá? Vamos fazer assim. MT vai ser igual a MT dividido por número de alunos. O número de alunos original lá era 20, né? Eu mudei aqui na repetição para 5. Então, por enquanto, o número que eu tenho que usar aqui é 5. Ao invés de escrever 5 aqui, eu vou usar o I, tá? Por quê? Porque esse I aqui, ele sempre vai começar em 0 e sempre vai ir até, ou ele vai entrar na repetição enquanto o I for menor do que 5. Ou seja, para 5 alunos, para uma turma de 5 alunos, o I vai variar entre 0 e 4, certo? Aqui dentro do laço. Quando o I for igual a 5, né, quando esse I aqui chegar em 5, isso aqui vai ser 5, não é menor que 5, vai ser falso e ele vai sair aqui para fora. Quando ele sair para executar essa linha aqui, o I vai ter o valor igual a 5. Então, isso aqui, né, é nesse ponto da execução, esse I aqui tem sempre o mesmo valor da quantidade de repetições que foi executada aqui dentro. Tá? Nesse caso, nessa implementação que eu estou fazendo é assim. Tá? Depende muito de como vocês inicializam o I, como é que vocês definem essa condição aqui. Para essa repetição, eu tenho certeza de que o I vai ser exatamente igual ao número de alunos, exatamente igual ao número de repetições que foi feito aqui dentro. Tá? Então, eu posso simplesmente dividir o MT por I e botar de volta no MT. Né? Poderia nem fazer isso aqui, né? Poderia imprimir direto na tela. Eu estou só atualizando o valor de MT aqui, porque sim, né? Para fazer uma operação a mais. E aqui embaixo eu vou imprimir %F, média da turma, MT, né? Isso aqui vai ser a média da turma, né? Então aqui embaixo a média da turma está calculada. Eu dividi o MT por I e acumulei não, botei de volta, né? Usei a mesma variável, né? Reusei a variável para armazenar o MT. Vamos testar, ver se isso funciona. Vamos lá, para 5 alunos só, para ficar menos coisa para digitar, né? Vamos lá. 3 notas do primeiro aluno. 4, 5, 6, né? As notas do segundo aluno, 5, 6 e 7. As notas do terceiro aluno, 5, 8, 8. Esse aqui se recuperou no final do semestre. As notas do próximo aluno, tá 5.5, 9 e 8. 7.5. O último aluno, né, nesse caso, né, 9, 8, 9. Tá aí, né? A média da turma, então, né? A soma né, de 5 mais 6 mais 7 mais 7,5 mais 8,6666 deu
dividido por 5, né, deu isso aqui, né, deu 6,83. Acredito que esteja correto, né, tipo, depois podia fazer o cálculo para verificar, mas a média da turma deu isso aqui, né, eu acho que deve ser isso mesmo. Certo? Ainda falta uma coisa, tem que, além de calcular a média da turma, eu adicionei mais um extra aqui, né, que é informar se alguém tirou uma nota máxima, né? Ou se algum aluno tirou nota máxima. Como é que eu faço isso, né? Ou, em geral, como é que eu faço para... que tipo de técnica eu utilizo para identificar se um evento ocorre ou não ocorre durante a execução de um programa. Normalmente, tá? Normalmente, a gente usa algo que a gente chama de sinalizador, ou flag, né? A gente define uma variável, inicializa essa variável com um valor. Se esse valor mudar durante a execução, significa que a flag foi ativada, digamos assim. E aí, sinaliza que aquele evento ocorreu. O evento, eu só quero saber se o evento ocorre ou não quero saber quantas vezes ele ocorre, só quero saber se ele ocorreu ou não. Então, eu vou botar uma variável a mais, aqui eu vou chamar de f, de flag, tá? E vou fazer o seguinte, vou inicializar a minha flag com 0. Então, basicamente, antes de começar a execução do laço, eu digo que nenhum aluno tirou nota máxima. O que é verdade, né? Até agora nenhuma nota foi digitada, então ninguém tirou nota máxima. Se, aí aqui vem, né? Se dentro do laço, poderia ser qualquer lugar depois da digitação, depois do cálculo da média, né? Se algum aluno, né, ou se esse aluno em específico tiver média igual a 10, eu vou botar assim 10.0f para ficar exatamente o mesmo tipo, né? Então, eu vou definir eu estou escrevendo 10.0f só porque essa variável é do tipo float, né? O m é do tipo float, então eu estou definindo que eu quero 10 float, não 10 double. Se eu deixar sem o f aqui, ele fica em double, né? Então, se alguém, né, se esse aluno aqui, seja lá qual for, não importa qual das repetições isso aqui está acontecendo, se esse aluno em específico tirou média igual a 10, então significa que eu encontrei alguém que tirou 10, né? Então, a única coisa que eu preciso fazer é setar a flag, né? Botar a flag para 1. Então, ela estava em 0 e eu boto ela aqui para 1. Isso aqui só vai ocorrer, tanto faz, todos os alunos podem tirar 10, né? Ele pode ocorrer quantas vezes quiser. Mas só se isso ocorrer pelo menos uma vez, esse valor vai trocar de 0 para 1. Então, se isso aqui for 1, significa que alguém tirou nota máxima. Então, eu vou botar aqui embaixo. Eu não dizia o que quero fazer com essa informação, mas eu vou imprimir pelo menos para o usuário saber. Então, eu vou imprimir aqui, printf, alguém tirou nota máxima. Tá? Em que situação isso acontece, ou quando que eu imprimo a mensagem que alguém tirou nota máxima, só se o f for igual a 1, né? Se o f for igual a 1, eu imprimo que alguém tirou nota máxima. Se não for igual a 1, não importa, né? Eu não vou imprimir, não quero fazer nada com essa informação. Sei lá, eu poderia usar essa informação para alguma coisa. Essa informação pode ser uma informação útil para a pessoa que está usando o programa por algum motivo, tá? Vamos testar. Vou rodar. Primeiro eu vou fazer o caso em que tem alguém que tirou a nota máxima. Tanto faz, vamos fazer assim, 9, 9, 9, 5, 8, 9. Esse aqui vai tirar a nota máxima. Então, esse aqui tirou 10, 10, 10. 8, 5, 7. Ó, tá aqui, né? Ficou meio esquisitão, né? Mas apareceu, né? A média da turma ficou 8.2. Daí eu não botei uma quebra de linha aqui, né? Faltou um barra N aqui. E ele alguém tirou nota máxima depois, né? Então ele escreveu que alguém tirou nota máxima. No caso, a gente tá vendo que foi esse carinha aqui, né? Foi o aluno 3. Certo? Deixa eu botar o barra N aqui para ficar certinho. E vamos fazer o caso em que ninguém tirou nota máxima, só para testar, né? 5, 5, 5, 5, 5, 5. Tá aí. Ó, ninguém tirou nota máxima, vocês dá para ver que ninguém tem um 10 aqui, né? E aí eu não tenho a mensagem aqui dizendo que alguém tirou nota máxima. Então, o programa
detecta que alguém tirou a nota máxima ou não. Né? Ele detecta quando alguém tirou a nota máxima. Quando ninguém tirou a nota máxima, ele não escreve nada na tela. Poderia imprimir aqui embaixo uma outra mensagem dizendo assim, ninguém tirou a nota máxima, por exemplo. Né? Então, essa é a ideia, né? Esses são os exemplos que a gente se propôs a fazer. E fica aí como dica para vocês implementarem repetição usando for. Tá? Então, de novo, como sempre, né, tirem dúvidas usando as plataformas aí e a gente continua na semana que vem com mais, com algoritmos usando arranjos, que vai ser matéria nova. Então, a partir da semana que vem a gente começa a ver coisa nova. Certo? Valeu, até a próxima.